Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui no último dia da semana, dia 18, sexta-feira querida. Nem tão querida assim pelo movimento de mercado, né? A gente ainda continua nessa lameira lateral, né? Se você está acompanhando o mercado de agosto para cá ou do finalzinho de julho para cá, não deve estar sendo uma experiência muito emocionante, pelo menos emocionante na parte positiva, né? O mercado caranguejo nos últimos tempos, né? E é incrível até um comentário meu fora dos gráficos e fora da rentabilidade das ações, né? Como economistas e até, entre aspas, né, pessoal da Faria Lima que é mais preparado para falar sobre mercado, sobre tendência, sobre o momento atual, carecem de empatia, né? Cada comentário econômico que eu tenho ouvido nos podcasts da vida, aí, nos artigos e tal, que olha, só por Odin para conseguir aturar, né? Enfim, vamos lá falar do mercado hoje. Antes, vamos começar pelo fechamento de ontem. Sim, ontem tivemos ações que subiram e subiram bastante. Adivinhem quem? Tá? Commodities aqui, Uzi Minas subiu 5%, no ano sobe 20%. Ambev não é commodities, mas subiu. Divergências do OBV e do IFR. Eu postei uma ideia divertida até lá no TradingView, falando sobre a divergência do malte, né? A Ambev e as ações da Ambev, no caso, tendo divergências em indicadores técnicos. Na descrição desse vídeo aqui eu já atualizei vídeos sobre médias móveis e com pitaco sobre IFR e vídeos sobre OBV. Tá? Então vocês podem conferir gratuitamente. SUSB, esse sim, materiais básicos, celulose, commodity, de novo, minério de ferro e aí mais uma commodity aqui, sendo petróleo. Tá? Então esse é o mercado brasileiro. Vai ser difícil empurrar a gente para baixo, mesmo um sell-off mundial, mesmo um sell-off que eu falo é uma venda forte, né? Termos gourmets aqui no mundo, tá? De tecnologia, Tesla caiu não sei quanto, não sei quem caiu não sei quanto. É difícil empurrar o Brasil tão fortemente para baixo, porque quando o dinheiro se vê acuado nesse risco do varejo, nesse risco do setor de tecnologia, nesse risco do setor de serviços, a gente pula para as commodities. E como a moeda está depreciada, a exportação está bombando. Se a exportação está bombando, o dinheiro vai para elas. E aí dá uma segurada no mercado. A gente está vendo aos poucos o setor financeiro perder participação no índice Bovespa. Tá? E mover novamente aquela história lá de 2003, 2004, né, que eu era um pequenino, uma criança, nem adolescente ainda, mas a gente ouvia sempre falar Vale e Petrobras, né, para quem estava no mercado, como sendo as grandes. O Brasil está se comoditizando de novo, pelo menos no viés do fluxo financeiro. Só que agora a gente tem mais empresas, né? Então, além da Vale e da Petrobras, tem a Suzano, tem a Uzi Minas, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? A gente tende, e as exportadoras de carne, proteína. Então a gente tende a ter novamente, pelo menos enquanto o mundo está nessa economia estagnada, a fuga para os serviços que não diminuem de demanda e que são dolarizados. Tá? E até é fato esse que vai ser o motivo principal de eu criar um novo canal aqui para vocês, que eu vou trazer os investimentos dolarizados. Estou fechando parceria aí para trazer também a assessoria para investimentos em dólar. Tá? Mas vamos lá. Voltando aqui, essas foram as principais altas, as principais baixas: Hapvida, Intermédica, Even, MRV e Tecnisa. Tá? Então nós temos setor de construção tomando um chabu e aqui também saúde participando, Hapvida e Intermédica. Tá? Destaque para o Ibovespa novamente, adivinhe? Sem grandes novidades aqui, neutro, né? 0,42 de alta, 0,42 de baixa. No pregão, quem opera, que nem eu, assim, né? Eu estou estudando novamente o mini índice para tentar fazer algumas operações. Por quê? Porque o mercado está flat. Então, a Unicasa, por exemplo, que eu me posicionei recentemente, bateu no parcial, já devolveu tudo. Já voltou, caiu bastante. Ou seja, o mercado está pegando qualquer oscilação da mais branda que seja e realizando. Então é difícil apostar em tendência. Tá? Por isso que os mercados futuros acabam sendo legais, porque tem uma oscilação grande, lógico, risco maior, tá certo? Mas você consegue ter volatilidade, você que opera mercado, consegue ter volatilidade um pouco mais favorável, vamos dizer assim, para se gerar ou perder, no caso, dinheiro. Então eu tô de olho novamente nos mercados futuros, porque eu acho que o mercado vai ficar por um tempo. Nós temos aí alguns grandes eventos para acontecer lá para novembro.
né? Então não me parece setembro o melhor timing. Pois bem, tá? Vamos lá sobre os fechamentos de ontem, S&P e Dow Jones caindo, S&P 0,84, Dow Jones 0,47, DAX hoje, dia 18, tá em alta de 0,33, Reino Unido está em baixa de 0,14, Ásia em alta, aqui Hong Kong 0,47, Japão 0,18, ou seja, ninguém muito empolgado, tá? O que empolgou de novo foi o petróleo, então sim, a gente dificilmente vamos supor, a gente cai no começo do pregão, petróleo subindo, temos o minério de ferro lá nas alturas, vai ser difícil manter a queda, tá? Porque se cai o investidor ou o dinheiro vai lá e olha, putz, deu um descontinho ali nas commodities, nas exportadoras, vou lá e papo mais um pouco, tá? Então a bolsa tá difícil ter tendência, tá? Ninguém quer vender, seja porque o dinheiro não tem caminho para ir por enquanto no Brasil, né? A taxa de juros já deu uma brecada, se começar um ciclo de alta taxa de juros, o que eu falei agora pode mudar totalmente, tá certo? Mas por enquanto, petróleo está subindo, o que é bom, traz um pouco de estabilidade e põe de lado tendência de baixa, tá? Principalmente petróleo, minério de ferro, esses caras contentes e proteína também por trás ali conseguindo se manter em preços muito interessantes. Ouro e prata hoje sobem, tá? Ouro 0,65, prata 0,50. Tá? Quando a gente vai para o minério de ferro, adivinha, continua nas alturas, depois que expande, dá uma lateralizada, né? A expectativa é que ele faça mais uma expansão, essa lateralização está sendo em $125, 127, tá? Se tiver mais uma expansão, vamos aí para 140, 150, tá? Estrondosa a movimentação do minério de ferro. Tá? Passando para o setor agrícola, eu trago para vocês café caindo 1,54, algodão 0,95, soja, trigo, açúcar, né? Eu postei sobre a São Martinho recentemente, tá? Então muito boa a recuperação da São Martinho. É uma ação que, lógico, depende de São Pedro, mas o Brasil é muito fértil, principalmente na região que ela está aqui no interior de São Paulo, para cultivo de cana, tem um pouco em Goiás também. Tecnológica, açúcar, commodity, se recuperou em V e está querendo romper topo. Tá? Então, de novo, né? Commodity ou material básico, serviços básicos. É um pouco do... Não vou dizer que subiu igual o Magazine Luiza, não vou dizer que subiu igual o B2W, que foi realmente um setor da bolsa que eu não imaginava ter uma rentabilidade tão gigante, mas o mercado todo sim, então erro meu aqui. Porém, nesse momento, tá? Commodities e serviços básicos superam energia, por exemplo, superam também as oscilações que agora estão negativas também no varejo eletrônico, por exemplo. Tá? Então me parece, talvez a maior rentabilidade não seja delas, mas a resiliência é. Então se você quer ficar tranquilo ou menos estressado até as eleições, que acho que vai chacoalhar bastante o mercado, tá? Me parece que estar posicionado nesses setores está sendo agradável, no SLC também, soja sobe hoje 1,31, então dia contente para as commodities. A única parte ruim é o trigo que sobe também, a gente importa bastante e o pessoal de hedge lá da M. Dias Branco tem que trabalhar bastante aqui. Dólar cai um pouquinho, que dá uma aliviada, milho sobe, bom para gente. Então um dia no todo, tá? Destaque negativo fica para o algodão, tá? SLC também, mas como um todo eu acho que o mercado de grãos tá legal para o Brasil. Tá? Olhando agora para o pessoal proteína animal, deixa eu dar um zoom aqui para vocês que me acompanham do celular. Então nós temos o que aqui? Gado de engorda hoje cai 0,48, suínos sobe 2% e a gente termina com gado em pé 0,05, né? Então neutro aqui, o gado caindo um pouquinho, futuro de gado engorda, mas ainda naquela região dos 140 e os porquinhos resistindo aqui no 65, 63, tá? Rumo aos 70. Tá? Então ainda é resiliente, mantém o que eu falei anteriormente. É um setor muito forte para esse 2020. Tá? Vou postar um vídeo da Marfrig hoje, provavelmente à noite. Mercado futuro, para quem opera, galera, tristeza. Tá? Ninguém está dando as caras aqui. Estados Unidos, neutro, por S&P futuros. Né? Futuros da Nasdaq, 0,40. Talvez é o cara que mais está variando. 0,15 Dow Jones, 0,17 Nikkei, Japão e 0,03 Alemanha. Então é realmente um dia aí que a gente
não espero nenhuma grande oscilação, nenhuma grande direção, acho melhor. O mercado ainda não dá direção, né? Eu acho que o café aqui é muito mais entretenimento do que como foi lá em março, abril, maio, junho, até começo de julho a gente tinha o café sendo muito elogiado aqui por vocês, porque dava um norte, dava uma ideia de como seria o mercado. De lá para cá, da segunda quinzena de julho ali para cá, é só trocar ideia sobre o mercado, porque realmente os dias são muito ruins, né? Estão sem direção. Bom, aqui eu vou trazer para vocês os contratos. Deixa eu dar um zoom, pessoal do celular. Aí. Então, o DI, esse está com tendência. Então vejam que os dois grandes players aqui, deixa eu trocar de ferramenta, os dois grandes players aqui comprados, tanto o gringo como o brasileiro. Tá? A net aqui, ó, posição, saldo, os dois estão bastante positivos. Ontem em específico o gringo vendeu um pouquinho, mas ainda assim os dois bem comprados. Então o único contrato que tem tendência, o único contrato que está ali realmente fácil ou simples de ver norte, né, de ver para onde vai. Tá? Agora eu trago para vocês aqui o dólar. Tá? O dólar, a gente tem uma queda enorme dos gringos, é por isso que eu falava para vocês, ó, tô com bastante medo do dólar. Por quê? Por causa desse movimento aqui, ó, 90 graus. Quando sobe 90 graus em um contrato que vence no mês, muito provavelmente ele vai descer pelo menos 50%, porque precisa de realização, tá difícil terminar todo o contrato compradaço como os gringos foram, e isso traz uma oscilação muito insuportável também para o dólar, porque traz volatilidade. Tá, então ele sai lá de 3,70 e vai para 5,370, 5,70, 5,60 e vai para 5,20 em 2 dias. Tá? Isso é mortal para quem quer trazer algum tipo de estabilidade para os contratos de dívida dolarizada e tudo mais. Então dólar volátil é péssimo para a economia, ele pode até estar nas alturas, mas que esteja ali, né, bem lateral. Moedas em geral é lateral, né? Isso é a melhor fórmula. Tá? Quem opera Forex aí sabe que padrões harmônicos são reis nas moedas, nos pares de moedas, porque existe ali uma certa disputa e o mercado fica lateral muito tempo. Já no caso do dólar, tá? A gente teve aqui o período de calmaria, vou dizer, no contrato de junho. Tá? Depois os dois players aqui tretando de novo. Tá? Nós temos o gringo ainda comprado, mas diminuindo a posição de forma muito voraz, e o brasileiro vendido. Tá? Ontem o gringo vendeu muito dólar, tá? Muito dólar mesmo. Vamos para o índice, esse ninguém quer, tá certo? Ninguém está querendo tradear índice ultimamente, só que o gringo não quis saber de ficar negativo não. Então ontem gringo comprou índice, tá? O brasileiro vendeu e o gringo continua ainda com saldo comprador. O brasileiro continua com saldo vendedor, embora muito próximo da neutralidade. Tá? Talvez a gente tenha no índice, não digo em setembro porque não está com cara, os dois players apontando para a mesma direção. Isso é fantástico, tá? Para quem opera índice futuro, tá? Porque a gente vai ter ali uma volatilidade compradora, tá? Dos dois grandes players. Por quê? Banco não participa desse contrato. O banco é bem neutro. Tá? Então, por enquanto, chegamos perto aqui de ter uma definição, mas infelizmente cada um foi para um lado aqui. O brasileiro vendeu e gringo comprou. Então eu prefiro ficar do lado do gringo. Então qualquer movimento que o índice fizer para cima, eu vou ter um pouquinho mais de viés comprador e acreditar que vai reiniciar uma tendência de alta do que para baixo. Tá? E tem se mostrado assim, né? Toda vez que rompe para baixo, o negócio volta. Tá? É que essa tendência atual, o gringo começou a vender índice lá em 18 de agosto aproximadamente. Tá? E vendeu até praticamente zerar a posição. Tá? Então isso aqui fez com que, na minha opinião, a gente não andasse no contrato futuro. Tá? Gringo vendendo não tem jeito. O brasileiro é contraparte, obviamente, mas esse cara aqui para mim dita a direção. Dita direção. Enquanto estava aqui num período até comprador, tá? A gente teve um movimento mais comprado. Quando parou de comprar, lateralizou. Ele parou de ter tendência compradora aqui, vamos colocar aí dia 20 de julho, onde ele já começa a não acumular mais posição, né? Ficar meio flat. Tá? Dia 20 de julho. Se a gente pegar o gráfico, provavelmente
a segunda quinzena de julho começou a lateralizar de maneira muito chata. E aqui eu trago para vocês o da EWZ, que muita gente faz projeções do nosso índice via EWZ, que é negociado na NYSE. Então o EWZ está lateral e, diferentemente do índice, não está fazendo uma lateralização negativa, né, ou uma bandeirinha. Tá? O índice está fazendo isso daqui, meio caindo. Tá? O EWZ não. Tá? O EWZ está bem lateral. Tá? E não quis perder os 29,68. Tá? Momento que abriu com gap, ou melhor, abriu com gap nesse dia, fechou acima e continua trabalhando entre essa faixa de 31 dólares e 29. Tá? Enquanto o EWZ não sair dos 29 aqui, não fechar abaixo dos 29, não creio que nosso índice vai derreter aqueles 11 a 12 mil pontos que eu comentei para vocês. Tá? E tendência novamente só acima do 32,85. Tá? Tocou aqui 2 vezes. Então tendência só fazendo esse movimento. Que a gente tem aqui um respiro dos 32 aos 37. Tá? 32 aos 37, que seria ali o quase fechamento da crise. A crise começou aqui nos 42. Tá? Então vejam que o EWZ, para quem gosta de análise técnica, essa aqui é a região treta. Tá? Então pode ser que a gente rompa para cima, tudo bem. É tendência de alta no curtíssimo. Só que no médio prazo, acreditando rally das eleições, vamos dizer assim, norte-americanas, e que todas as cartas estiverem na mesa, olha, a tendência para mim, de verdade, para 2021, será se a gente vencer o 37,81, testar de cima para baixo. Fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Testar de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Aqui também. Tá? Porque atualmente eu vou esperar muito mais isso daqui, ó. Oportunidade de venda. Oportunidade de venda. Oportunidade de venda. Por quê? De baixo para cima. De baixo para cima. Tá? Então eu não estou eufórico se o EWZ passar do 32. Não, vou acompanhar as ações aqui. Sei que tem mais uma comprinha, né? Scalpzinho não, é um swing, dá um swing trade sem dúvida nenhuma aqui. Vamos colocar aí outubro até primeira quinzena de novembro, talvez, com o mercado mais comprador do que vendedor, tá? Mas não é médio e longo prazo. O mercado não tá para médio e longo prazo para quem é trend follower, para quem quer rentabilidade em 2020, tá? Legal, aqui o meu e-mail que eu não vou passar para vocês. Fluxo agora do mercado real à vista. Mercado à vista, não real, perdão. Tristeza, um mês bem vendedor novamente, galera. Então nada de bacana. Eu estava com a expectativa que esse repiquezinho aqui do Ibov tinha sido acompanhado pelos gringos, não foi. O gringo vendeu. Então o preço subindo, o gringo vendendo mercado à vista. Tá? Nada de bom por aqui. Lame 4. Então eu vou evitar um pouco, galera, colocar para vocês os suportes que eu tenho. Por quê? O pessoal acha que eu estou sendo pessimista, né? Até pela falta de talento na comunicação. O que eu vou falar para a Lame? Em vez de falar dos suportes que estão na telinha aqui, vocês anotem se gostarem, tá? Eu vou dizer o seguinte, a Lame só volta a ter tendência, tá? Assim como a EWZ, na região dos 33,76. Então tem que invadir o 33,76, fechar acima e fazer esse movimento aqui, ó, que ela fez. Tá? Que inclusive é esse movimento, o ombro, cabeça, ombro. Esse é o único padrão que eu opero, tanto na parte de compra como na parte de venda. Tá? Ombro, cabeça, ombro. Tá? É isso, você pode fazer aqui ombro, cabeça, ombro, tem diversos, tá? Mas esse é o único padrão, tá? E nesse caso foi vendedor, e para ela voltar à tendência tem que invadir um dos ombros aqui e está marcado como um ponto no mestre de dividendos aqui em 33,76, tá? Abaixo disso, galera, os pontos estão na tela para vocês. Eu realmente não tenho nenhum interesse no momento atual, tá? Pode ser interesse de repente acompanhar os fluxos e ver que ela está descendo de maneira simétrica e escalpelar no final nessas demandas? Pode ser, mas inversão mais forte, né, para acreditar em mais uma pancada realmente para cima, somente na região atual dos 25 ou se ela mostrar para mim que voltou a ter tendência. Tá? Quem gosta de médias, é uma ação que rompeu o topo anterior, então está em tendência. Tá? As médias estão próximas do preço, tá certo? Próximas do preço. Legal. Essa é a Lame, então, para vocês. Viva rompeu o IPO,
né? O IPO era a principal região de preço, então rompeu o IPO, pum, conseguiu romper e agora está testando de cima para baixo. Tá? A Viva está na pior região para quem quer tendência e na melhor para quem quer aportar. Tá? Acho que ela tem muito potencial de passar aqui bons meses, tá? Pelo menos 2 meses nessa região, dos 21,50 como principal suporte e dos 26,29 aqui como principal resistência, 27,97, 26,29 principalmente. Tá? E o IPO sendo o seu termômetro. Tá? Porque a Viva já fez, subiu aqui embaixo, boom, opa, boom, topo. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então, vamos acompanhar o fluxo. Então, estou acompanhando esse fluxo aqui, ó, tá? Então, 19,51, aqui 19,62, fundo, traz para cá. 21, fundo, traz para cá. Agora, 25 e 21, ou você pode trazer para cá, ó. Pum, 26,81. Basicamente ali, vai, não? O mercado não é perfeito. Então, se você acha que ela vai romper o IPO e vamos que vamos, 30,58 por enquanto o mercado, se o mercado der uma deslizada, você abaixa. Tá? Eu considero que ela vai deslizar, tá? Assim como todas as ações de lojas aí, que já deu boom, Hering, Viva, Renner, C&A, tá? Agora elas vão dar uma lateralizada. No caso da Viva, essa lateralizada está aqui, 21,50, 23,97, tá? E 26,29. Essa região que vocês estão vendo. Até posso pôr de amarelo aqui, ó, para facilitar a observação de vocês da lateralização. Tá? Um retângulo ou outro retângulo. Tá? Um mais otimista, que é o momento atual, outro mais pessimista. Mas ambos os retângulos não informam para mim tendência de alta nem de baixa. Tá? Nem de alta nem de baixa. Escapado 21,50, testar ele de baixo para cima, tendência de baixa. Escapado 26,29, testá-lo de cima para baixo, tendência de alta. Só se fizer isso, condicional. Tá bom? Valeu. Galera, é isso as notícias. Agora a Magazine Luiza e a Amazon de olho na privatização dos Correios. Nada de novidade aqui, né? Então, de novo, o mercado começa a movimentar esse tipo de notícia, tá certo? A segunda, Fed mantém taxas muito próximas a zero ou 0,25, né? Então, lá nos Estados Unidos, as taxas estão bem negativas e sinalizam que até 2023 vai se manter assim, tá? O grande objetivo do Fed é não deixar a inflação passar de 2%. Tá? Os maiores destaques de ontem eu trago para vocês o IBR3, Petrobras, Ambev. Então, Ambev fazendo a divergência do malte aí que eu comentei lá no TradingView. Me sigam no TradingView. As maiores altas, a RetroSul me pediram aqui, subiu 8% ontem. Então, destaque para a RetroSul. E para o amianto aqui, Eternit, Barsi se dando bem na Eternit. Tá? Mandando bem aqui, subindo bastante. Nas maiores baixas, a Valid. Postei recentemente a Valid, também postei sobre a Mar. Tá? São os destaques. Home também, faz tempo que eu não falo sobre a Home. Galera, é isso. Uma boa sexta-feira para todos vocês. Vou estar no chat aí. Tchau, tchau.